Olá, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Padovan Aleixo. Estou aqui hoje na estreia do meu programa na Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio, e veio conversar com vocês um pouquinho sobre a terapia da constelação familiar. O nosso encontro será todas as segundas-feiras aqui na rádio, às 20 horas. Nosso encontro marcado e a gente vai conversar um pouco sobre essa terapia desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Meu nome é Ana Carolina. Eu também, além de terapeuta da constelação familiar, eu sou taróloga, eu sou bibliotecária pós-graduada, estou cursando pedagogia e adoro estudar as terapias integrativas. A minha conversa com vocês será sobre a terapia da constelação familiar. Gostaria aqui de passar para vocês um pouquinho da minha experiência com essa terapia. A terapia da constelação familiar, ela é uma filosofia de vida. Ela traz um novo olhar para nós mesmos e para as nossas relações. É um caminho de cura e de autoconhecimento. A terapia da constelação familiar, ela é um conjunto de técnicas psicoterapêuticas apoiado em dois referenciais básicos: a lógica sistêmica e observação fenomenológica. Essa terapia, ela foi elaborada pelo alemão Bert Hellinger. As constelações, elas possibilitam um olhar para as dinâmicas do nosso sistema familiar. E ela tem três fundamentos. É a lei do pertencimento, o respeitar a ordem e a hierarquia e a dinâmica do dar e receber. Antes de conversar um pouquinho com vocês sobre esses três fundamentos, eu gostaria de trazer aqui a minha experiência com essa terapia, o que me fez me apaixonar por essa terapia, o que me fez trabalhar com ela, né? A terapia da constelação familiar eu conheci em 2005, através de participar de alguns grupos que o terapeuta desenvolvia e fazia a prática da terapia da constelação familiar. E foi participando desses grupos que eu fui entendendo essa filosofia, que é uma filosofia de vida, e fui também sentindo o que acontecia na minha vida toda vez que eu participava desses grupos ou que eu constelava um tema meu. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre as experiências que a terapia da constelação familiar traz. Eu tive muitas experiências assim fenomenais, né? E isso me fez me apaixonar por essa técnica, me apaixonar por essa terapia, querer praticá-la na minha vida e querer trabalhar com ela. Eu tenho um prazer muito grande em trabalhar com essa técnica, porque eu sei que ela pode ajudar as pessoas no caminho da cura, no caminho da felicidade, assim como ela me ajudou. Eu tive, entre várias experiências muito fortes que eu tive praticando essa terapia, né? Eu tive uma em especial que eu quero trazer hoje aqui para vocês.
eu constelei, alguns anos atrás, eu constelei a obesidade na minha vida. Primeiro eu constelei a obesidade, depois de 2 meses eu constelei a compulsão de comer. E essas duas constelações, elas foram muito significativas na minha vida. Dentre várias, né, que eu tive, essas foram também muito significativas. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre essa experiência intensa que eu tive, constelando a obesidade e constelando a compulsão de comer. Bom, eu levei, né, esse tema, esses 2 temas, né, em 2 constelações que eu fiz, e elas foram muito intensas. As 2 me trouxeram aí até reações físicas depois que eu constelei. As 2 trabalharam o meu parto. Eu venho de um parto prematuro, eu nasci de quase 8 meses e tomei muita medicação durante o meu parto. E na constelação veio tudo isso. O meu pai também não pôde estar presente no meu parto. Por incrível que pareça, nesse momento ele teve que sair para ir buscar o meu irmão mais velho na escola. E daí, quando ele voltou, eu já tinha nascido. E isso também saiu na constelação, né? A ausência ali do meu pai nesse momento. E outro fato importante que saiu nessas constelações foi no momento do meu nascimento, a minha mãe estava sozinha no quarto sem nenhum médico. E como eu fui prematura, eu acabei nascendo sozinha. Foi o tempo da minha mãe chamar a enfermeira e ela chegar e chamar o médico, eu já tinha nascido. Então isso também foi um outro fator que a terapia da constelação familiar trouxe. E também toda a medicação que eu tive que tomar, né, por ter sido prematura, e a ausência do colo da minha mãe, né, eu tive que ir para ser retirada logo, né, ir para a incubadora, e todas essas questões vieram, né, algumas eu sabia que eu tinha conhecimento, que minha mãe tinha me contado, outras eu nem tinha conhecimento, mas depois ela veio aí confirmar sobre esse acontecimento, sobre o que trouxe ali na constelação. E quando eu cheguei em casa, após ter constelado aí primeiro a obesidade e depois a compulsão de comer, quando eu cheguei em casa eu passei muito mal, né? Eu tive crises de vômitos a noite toda. Inclusive, na segunda constelação, que foi sobre a compulsão de comer, eu fiquei 1 semana de cama. E nesta 1 semana, eu fui cuidada pela minha mãe, porque eu não conseguia levantar nem para beber água. E aí, minha mãe me levou ao médico, né? Que diagnosticou como uma possível virose ou talvez uma possível intoxicação alimentar, mas eu acredito sim que tenha sido por conta da constelação, essa limpeza, né? Foi uma limpeza muito profunda, foi uma limpeza nas minhas células, né? E com muito vômito, e eu fiquei assim quase 1 semana de cama sendo cuidada pela minha mãe. E ali nesse momento ela pôde resgatar o cuidado que foi tirado dela no meu nascimento. Então isso teve
isso repercutiu para minha mãe também de uma forma positiva, mesmo ela sem saber o que estava acontecendo. Ela pôde vivenciar esse cuidado que foi tirado dela no meu nascimento. E isso nos aproximou muito, né? Aproximou o relacionamento de mãe e filha, ficou muito mais harmonioso depois dessa constelação. E aí, com o passar dos meses, foi se abrindo para mim. Eu estava com um problema muito sério de obesidade, né? Por isso que eu cheguei a constelar. E aí se abriu para mim fazer a cirurgia bariátrica. E se abriu de uma forma tão iluminada, tão harmônica, que me surpreendeu muito. Assim, eu cheguei num médico muito acessível a mim, com valores acessíveis. Todos os exames que eu tive que fazer foram acontecendo, eu fui conseguindo fazer esses exames. Então, assim, foi se abrindo esta solução na minha vida. A forma em que a vida encontrou de trazer para mim a cura da obesidade foi através da cirurgia bariátrica. E as pessoas muitas vezes chegavam para mim e falavam que coisas negativas sobre essa cirurgia, mas eu estava muito tranquila, porque eu sentia todo esse equilíbrio, toda essa harmonia, abrindo os meus caminhos para eu fazer essa cirurgia. E eu fiz, e ela correu de uma forma muito harmoniosa, a recuperação foi harmoniosa, né? Então, assim, aconteceu tudo de uma forma muito equilibrada. E é essa a diferença de constelar. A constelação, ela traz a cura, mas ela traz a cura através da medicina também. Ela abre os caminhos para a medicina. E isso eu diria que para o médico também é muito bom, porque o trabalho dele se torna muito eficiente, muito eficaz, né? Por quê? Porque acaba não acontecendo os contratempos que acontecem muitas vezes, né? Então, a constelação, ela abre o caminho da medicina. A constelação, ela acontece num fenômeno onde o campo se abre, né, que a gente chama de campo fenomenológico. Ela não é ciência, mas ela abre o caminho para a ciência. A cura muitas vezes vem pela ciência, e foi o que aconteceu comigo. Então foi uma experiência muito assim, muito curativa, muito equilibrada, muito harmônica, né? Abriu o meu caminho para que eu chegasse a fazer a cirurgia bariátrica, e que ela aconteceu aí de uma forma sensacional, né? Tudo correu muito bem, tudo ocorreu de uma forma muito equilibrada, e eu eliminei com isso 42 quilos, né? Tendo uma vida hoje muito saudável, uma vida muito mais equilibrada e muito mais feliz, sem sombra de dúvida. Muito mais feliz em todos os sentidos da minha vida, né? No sentido de relacionamento amoroso, no sentido de ter uma vida saudável, no sentido em poder me olhar no espelho e me reconhecer. Eu não me reconhecia mais obesa, né? Então, assim, eu trago essa experiência. Eu sei que hoje muitas pessoas estão passando pelo que eu passei, né? Não acho que todo mundo tem que sair fazendo a cirurgia bariátrica, se essa não for a vontade da pessoa, mas eu acredito muito que a terapia da constelação familiar pode abrir um caminho de cura para a obesidade. No meu caso, abriu o caminho de cura da obesidade através da cirurgia
que foi super bem sucedida. Então, isso foi tão maravilhoso para mim quanto para o médico, né? Que pôde aplicar o conhecimento dele sem ter nenhum contratempo. Tudo aconteceu de uma forma equilibrada e harmônica. E para mim também, porque não foi uma experiência traumatizante, como já aconteceu com algumas pessoas. Foi uma experiência harmônica, foi uma experiência equilibrada, foi uma experiência feliz. Eu faria tudo de novo, né? E hoje, quando eu indico assim a cirurgia bariátrica para as pessoas, eu indico de coração. Mas eu indico também que a pessoa, antes de qualquer cirurgia, constele, faça a constelação. Leve esse tema para ser olhado numa dinâmica de constelação familiar, porque aí vai se abrir o caminho de cura para essa pessoa, que pode ser através de uma cirurgia ou não. Inclusive, uma mulher que participou da minha constelação, quando eu constelei em grupo, depois ela veio fazer a constelação dela sobre o mesmo tema, obesidade, porém ela tinha emagrecido 20 quilos de uma forma natural. Ela não precisou da cirurgia, o caminho dela foi diferente. No meu caso, a cirurgia foi a minha cura e eu tive uma experiência muito boa com essa técnica, né, médica, com essa parte da ciência, né, da medicina, com o médico, e eu sou muito grata a ele, e eu sou muito grata à terapia da constelação familiar, porque ela me caminhou num caminho, ela me levou para um caminho de cura. E é por isso que eu acho essa técnica fenomenal mesmo, né? Por quê? Porque ela abre o caminho da cura. Ela não é ciência, mas muitas vezes ela abre o caminho da ciência para a sua cura. Então, entre várias experiências maravilhosas que eu tive com a terapia da constelação familiar, eu gosto muito de contar essa porque mudou a minha vida. E hoje eu tenho um prazer enorme em trabalhar com a terapia da constelação familiar. Quem quiser me seguir no Instagram, @AnaCarolinaPAleixo. Lá você vai ver os meus contatos, né? É possível você acessar o meu grupo de WhatsApp, e através do meu grupo de WhatsApp você também consegue falar comigo. Eu sou administradora do grupo. No Facebook eu estou como Ana Carolina Padovan Aleixo. Também é possível me adicionar. Ali tem o meu número de WhatsApp também, que é 19 996080164. E gostaria muito que você me acompanhasse na Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Gostaria de contar com a sua companhia para a gente conversar um pouquinho sobre a terapia da constelação familiar. E a minha ideia é trazer experiências que eu tive com essa técnica, né? Trazer o meu depoimento, o que essa terapia fez na minha vida, que hoje eu gosto tanto de trabalhar com ela, eu gosto tanto de aplicar ela, né, para que as pessoas encontrem esse caminho de cura e felicidade com que eu também encontrei. E gosto muito de trazer os 3 fundamentos da terapia da constelação familiar, que é a lei do pertencimento,
né? Todos nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para os excluídos, incluir eles no sistema. Tem também o respeitar a ordem e a hierarquia dentro do sistema familiar, né? Os nossos pais são os grandes, nós somos os pequenos, né? Então nós temos que reverenciar os nossos pais, reverenciar os nossos antepassados. Eles são grandes e nós somos os pequenos. Dentro da nossa família, primeiro vem os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos e depois a nós saber o nosso lugar dentro da nossa família, né? Eu preciso estar trazer isso para o meu consciente para que eu tenha uma vida muito mais harmoniosa, equilibrada, feliz. No meu caso, eu tenho o pai e a mãe. Depois eu tenho o meu irmão mais velho, que é o primeiro filho. Depois teve o segundo filho, que faleceu com alguns dias de vida. Ele tem que ser incluído no meu sistema familiar. Depois eu venho com uma terceira filha. Apesar desse meu irmão ter morrido com dias de vida, ele é o segundo filho, não sou eu. Eu sou a terceira. E depois a minha irmã caçula, que é a quarta filha. Então é muito importante a gente incluir e olhar para a hierarquia dentro desta ordem familiar. E depois a dinâmica do dar e receber, né? Dar e receber de uma forma equilibrada. Eu tenho que sempre estar olhando se eu estou dando demais, recebendo de menos, se eu estou querendo doar de menos e ganhar demais, né? É muito importante a gente, num relacionamento, olhar para isso, o dar e receber de uma forma equilibrada. Então, são 3 fundamentos aí da terapia da constelação familiar. Esses fundamentos, nos nossos próximos encontros, eu quero falar um pouco mais sobre eles. Hoje eu estou trazendo um pouquinho aí sobre eles para vocês, como uma introdução aí, né? Mas nos próximos encontros nós vamos falar um pouquinho mais sobre a lei do pertencimento, a lei de respeitar a ordem e a hierarquia dentro do sistema familiar, a dinâmica do dar e receber de forma equilibrada, né? É muito importante isso para que a gente tenha harmonia, equilíbrio e felicidade nas nossas vidas. Então, para quem quiser me seguir aí no Instagram, é Ana Carolina P. Aleixo, ou no Facebook Ana Carolina Padovan Aleixo. E eu quero encontrar de novo com vocês na próxima segunda-feira, na Rádio Luz Radiônica, luz através do seu rádio, às 20 horas, para a gente conversar um pouquinho sobre a terapia da constelação familiar. E para a gente encerrar, eu quero muito encerrar com uma pequena meditação. Eu vou pedir para você que está me ouvindo aí nesse momento, sentar numa cadeira confortável, colocar bem os pezinhos no chão, relaxar, fechar os olhos e na sua mente eu vou pedir para você imaginar o seu pai do lado direito do seu ombro direito, colocando a mão no seu ombro direito, a sua mãe do seu lado esquerdo, no seu ombro esquerdo, colocando a mão no seu ombro esquerdo.
Eu quero que você sinta essa força que vem do seu pai, essa força que vem da sua mãe. Ah, mas eu não conheço meu pai, eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Ok, sem problemas. Nesse momento você vai deixar de lado todos esses julgamentos e vai simplesmente imaginar, mesmo se você não conhece o seu pai com a mão no seu ombro direito e a sua mãe com a mão no seu ombro esquerdo. Mesmo que você não conheça eles, mesmo que você não tenha um bom relacionamento com eles, nesse momento você vai deixar todos esses julgamentos e vai simplesmente imaginar eles colocando a mão no seu ombro, o pai no ombro direito, a mãe no ombro esquerdo e você recebendo toda a força que vem dos seus pais biológicos. Independente de quem eles são, independente do que eles fizeram, eles te deram a vida. E por isso nós precisamos honrar os nossos pais e honrar também os nossos antepassados que vêm antes deles. Eles são os grandes e nós somos os pequenos. Quando a gente entende que a gente tem que honrar os nossos pais pela vida que nos deram, a gente inclui eles no coração. E aí a gente pode olhar para eles e falar: meu pai, minha mãe, quero que vocês falem isso mentalmente. Eu hoje vou para a vida, mas eu levo vocês no meu coração. Quanto mais intensamente eu viver, mais intensamente vocês vivem no meu coração. Eu honro vocês pela vida que me deram. E é isso que mais importa. A vida chegou a nós através de nossos pais. Independente de quem eles foram, independente da experiência que a gente teve com eles nas nossas vidas, independente de quem eles são, a gente só vive hoje, a vida só chegou a nós através deles. E por esse motivo, nós honramos os nossos pais e os nossos antepassados. E aí a gente olha para eles e agradece pela vida que chegou a nós através deles. Muito obrigado, meu pai, muito obrigada, minha mãe, pela vida que chegou a mim através de vocês. E aí eu posso me virar para a vida, eu imagino uma luz, essa luz é a vida e eu posso caminhar para a vida, trazendo o meu pai e a minha mãe no meu coração e sabendo que quanto mais intensamente eu vivo, mais intensamente eu trago eles no meu coração. E posso assim ter forças para caminhar para a vida. Quando eu não consigo fazer isso de nenhuma forma, eu preciso constelar. Então eu peço que vocês agora abram os olhos, que vocês pensem aí nessa experiência, né? Nessa pequena experiência que eu trouxe para vocês. Foi fácil para você? Não, não foi fácil para você? Tudo bem, não tem problema. Quando não é fácil para mim, é que eu preciso olhar para isso. E talvez eu precise constelar e poder encontrar esse caminho de cura, de encontro até o meu pai e a minha mãe e poder honrar eles pela vida que me deram. Então, hoje é isso que eu trago para vocês com todo o meu coração, com todo o meu amor. Estou disponível aí nas redes sociais, quem quiser pode me procurar. No Instagram, Ana Carolina P. Aleixo, no Facebook, Ana Carolina Padovan Aleixo.
Pode me seguir também na Rádio Luz Radiônica, a luz através do rádio. Todas as segundas-feiras, a nossa conversa sobre terapia da constelação familiar, desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, às 20 horas, nós vamos nos encontrar.